paz do Senhor Jesus. É motivo de muita honra e alegria de nós estarmos aqui para falar de Jesus, que é algo que eu gosto muito. E nós já sentimos a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Aleluias. Quantos aqui sentiu a presença do Espírito Santo? Levante a mão, glorifique ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Eu convido você a abrir vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Por enquanto que os irmãos vão procurando aí, quero agradecer a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade. Agradeço ao nosso pastor Renato pela confiabilidade. Agradeço a todos os obreiros, todos os diáconos, toda a equipe que tem aqui nos apoiado, tem nos ajudado de uma forma em geral. Você também que nos acompanha pela plataforma digital, que o Senhor Jesus possa abençoar você de uma forma extraordinária. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 7 e ao versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 7 ao versículo 12. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Versículo 8: E havia muitas luzes no cenáculo, onde estava junto. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Feche os olhos, curva sua cabeça, oramos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi proferida aqui nessa noite. Jesus, o Senhor já falou conosco através dos louvores. O Senhor realmente, Jesus, já preparou aqui, Senhor Deus, os nossos corações, para que nós possamos receber essa palavra, a qual foi proferida aqui. E eu te peço, Jesus, que essa palavra venha confrontar, que venha em nome de Jesus libertar, que venha em nome de Jesus trazer ânimo àquele que necessita. Eu te peço, Jesus, que nós possamos sair daqui diferente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. O título da minha Bíblia diz: A ressurreição de Eutico. E eu queria trazer um tema para ficar de fácil entendimento para cada um de nós. E esse tema diz: Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Aleluia. E nesse texto é muito interessante a gente analisar os detalhes, Gabriel, porque aqui nós vemos que Paulo, ele vinha da cidade de Troade, e eles iam ficar ali 7 dias, ou seja, uma semana. E nesse primeiro dia que Paulo está ali ministrando a palavra de Deus, ele prolongou o discurso. Ele prolongou o discurso que foi até a meia-noite. Já pensou Santiago começar a ministrar agora e parar somente meia-noite? Quantos aqui ficaria comigo? Pouco. Não, de novo. Santiago começava a pregar agora e parava só meia-noite. Quantos aqui ficariam comigo? Amém. Melhorou. Glória a Deus. Aleluias. E no versículo de número 8, a Bíblia diz que havia muitas luzes no cenário onde eles estavam juntos. Havia
muitas luzes onde eles estavam reunidos. E como eu disse, eu gosto muito de analisar a palavra de Deus e ver entre linhas as coisas que acontecem quando nós lemos um texto, quando nós lemos uma história. E essa questão das luzes me chamou muito a atenção, porque a gente vê a organização que eles tinham para Paulo ministrar ali, o cenário bem iluminado. E a gente vê que esse jovem Eutico, ele tinha fácil acesso a escolher o melhor lugar, mas a Bíblia vai dizer que ele estava na janela. E o interessante dessa questão de luzes, de organização da casa do Senhor, é aqui na IBR, nós vemos que cada um de nós, quando temos um evento de qual seja o departamento, todo mundo se une no mesmo propósito, e ali toda vez a gente tem uma decoração diferente, tem algo especial para acomodar cada um de nós, para cada um de nós chegarmos aqui e se sentir bem no ambiente. A gente vê que realmente tem essa organização, tem essa unidade, essa unanimidade de cada um de nós. E tão interessante que isso nós estamos fazendo com excelência, a união, a força necessária. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que ali havia muitas luzes, um ambiente preparado, um ambiente bem preparado. Como eu disse, era muito fácil aquele jovem chegar e escolher o melhor lugar, um lugar de destaque, né? Sentar num lugar adequado para ouvir a palavra de Deus, porque nada mais era, nada menos era que o apóstolo Paulo, missionário, que ia ministrar naquela noite. Então ele tinha que estar realmente ali ouvido e focado naquilo que ia sair da palavra de Deus, que ia sair daquele altar do Senhor. Aleluias. Por isso que eu sempre gostei de chegar e sentar nas primeiras fileiras, sentar nos primeiros bancos, porque aqui eu não tenho uma distração, a minha distração é bem pouca, e eu fico ligado naquilo que está saindo do altar de Deus. E nós temos visto aqui, evangelista Railton, todos os nossos pregadores que estão vindo aqui, têm tido uma palavra de Deus para as nossas vidas. Então eu sempre gostei de ficar aqui na frente, realmente para ouvir e absorver o máximo possível da palavra de Deus, não perder nada, porque é daqui que sai a unção, é daqui que sai a graça, é daqui que sai o poder, que sai a palavra de libertação, de cura, é daqui da palavra. Uou! Eu costumo dizer que quando nós oramos, somos nós que falamos com Deus. Quando a igreja ora, é a igreja falando com Deus. Mas quando a palavra de Deus é aberta, é Deus falando conosco. Aleluias. E eu sempre gostei de ficar aqui na frente para absorver o máximo possível, não me distrair com as coisas deste mundo. Aleluias. Aleluias. Oh. E no versículo de número 9, que vai dizer assim: então, um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Aleluias. O jovem Eutico. Qual o nome do jovem? Vou fazer melhor. O jovem Eutico. Qual o nome do jovem? Eutico. Aleluias. Vocês estão ligados, hein? Amém? Aleluias. O jovem Eutico, ele estava assentado numa janela, Gabriel. E na janela não é um lugar de destaque. Na janela nós conseguimos ver lá fora. Não estamos ligados nas coisas que estão acontecendo aqui dentro. Na janela nós temos a distração. Aleluias. Na janela não é o melhor lugar. E o Eutico estava na janela, não estava em destaque.
E eu não sei o porquê ele não estava ligado na palavra. Porque, que nem eu disse, nada mais era e nada menos era que o apóstolo Paulo, o missionário. Ele tinha que realmente estar ligado na palavra de Deus. E por muitas vezes nós nos encontramos como Eutico. Entramos dentro da igreja e nós estamos na janela, estamos olhando lá fora, não estamos ligados na palavra, naquilo que tem sido ministrado no dia. E eu costumo dizer que quando é ministrada uma palavra aqui, ela não pode fazer efeito no momento imediato, mas você vai passar uma situação que seja lá na quarta, quinta, sexta-feira, você vai lembrar, naquele dia o Santiago pregou isso, naquele dia o evangelista Railton pregou isso. Então a palavra de Deus, realmente nós temos que ficar ligado em tudo que está acontecendo. E ele estava na janela, distraído. Aleluias, aleluias. E na janela é muito arriscado, irmãos. O nosso tema diz: desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Aleluias, aleluias. Desperta, tu que dormes. Jesus está falando com pessoas aqui nessa noite. Desperta, tu que dormes. Aleluias, aleluias. Jesus não te quer pela metade. Não, jamais. Jesus não te quer pela metade. Desperta, tu que dormes. Aleluia. A irmã Luciene, ela foi usada por Deus. Nesse último louvor, eu confirmei com o evangelista Railton. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. E por diversas vezes quando estava no mundo, ia para as baladas, mas sempre que eu chegava em casa, eu ouvia isso, porque uma vez eu pisei no Santo dos Santos, e por motivos, eu me distanciei, e eu lembrava, quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar, e aqui eu lembrei, daquilo que Deus tinha me prometido, que é pregar a palavra de Deus nas multidões, por aonde eu fosse. E Jesus achou graça na minha vida, e hoje nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus com excelência, não porque nós somos melhores, não, mas porque nós entendemos que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, e esse Jesus que faz tudo isso, é isso que eu estou falando aqui, é isso que eu estou pregando aqui nessa noite. Então desperta, tu que dormes. Não há tempo de brincar, não há tempo de nós ficarmos no comodismo, não há tempo. Aleluias, glória a Deus. E esse jovem, ele está na janela e ele foi tomado de um sono profundo. E ele cai da janela. E a Bíblia não vai nos dar a altura desse prédio, né? Mas ela diz que ele caiu do terceiro andar. E eu fui analisar essa situação desse jovem, porque foi pego de um sono profundo, e foi muito prejudicial, porque nessa situação desse jovem, ele foi taxado como morto. Se nós cairmos no sono profundo, espiritualmente falando, nós podemos ser taxados como mortos. Nós podemos ser taxados como mortos.
Aleluias. Mas o interessante aqui é que nós estamos falando de Jesus, que é especialista em tornar o impossível possível. Nós estamos falando aqui de Jesus, que mesmo que você esteja morto, viverá. Jesus Cristo de Nazaré, é esse Jesus que nós estamos pregoando, esse Jesus que nós estamos falando nas ruas, no nosso Instagram, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, glória a Deus. E nós vemos que esse jovem foi pego de um sono profundo, e se nós não se cuidarmos, nós podemos também cair nesse sono. Lá em 1 Coríntios, versículo de número 10, capítulo de número 10, versículo 12, diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, você que está cochilando, não está dormindo ainda, está cochilando, ou você que estava cochilando, no verbo passado estava, que a partir de hoje não vai estar mais, não vai estar mais. Se vocês não sabem o que é cochilar, lá no Pará, depois do almoço, né, depois ele saiu, a gente tira um cochilo, e esse cochilo muitas vezes a gente passa assim, e parece que passou muito tempo. Então que você não venha estar cochilando, porque o tempo pode passar, e nesse cochilo, muitas pessoas podem ser prejudicadas, muitas famílias podem ser prejudicadas nesse cochilo. Aleluias. Então essa palavra realmente é para nós, para cada um de nós, aquele que está cochilando, aquele que estava cochilando. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Aleluias, glória a Deus, aleluias. E o interessante aqui que Eutico, ele está em um ambiente profético, um ambiente preparado, ouvindo a palavra do missionário Paulo, apóstolo Paulo, e ali ele tinha que realmente redobrar a sua atenção e começar a falar com o Senhor: Senhor, eu quero ser usado que nem esse missionário. Senhor, enche-me para que eu possa realmente fazer a tua obra. Senhor, eu quero sair daqui diferente. Ele tinha que realmente estar pedindo isso ao Senhor. Ele tinha que estar ligado, tinha que estar realmente querendo absorver aquilo que estava saindo da boca do apóstolo Paulo. Mas ele estava na janela, e na janela não é o melhor lugar. Ele se distraiu, e foi tomado de um sono profundo. Meu Deus. E infelizmente, está acontecendo dentro de nossas igrejas. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão caindo nesse sono profundo, estão sendo tomadas desse sono profundo. Meu Deus. Tem muitas pessoas que estão na janela, muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não estão dando mais nem crédito à palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão desistindo da fé. Tem muitas pessoas, meu Deus, e infelizmente, tem pessoas nessa noite, que se encontram igual o jovem Eutico, na janela, olhando lá fora, e na janela não é o melhor lugar. Aleluias.
Tem muitas pessoas se distraindo com as coisas deste mundo. Oh, Jesus. Você está aqui nessa casa e está pensando em coisas que vão fazer amanhã. Tem muitas pessoas que estão aqui nessa casa, estão pensando no problema que tem que resolver. Tem muitas pessoas que estão aqui, mas estão pensando no que vai resolver daqui 2 horas, daqui 3 horas. Aleluias. Que nós possamos realmente ficar ligado em tudo que é realmente pregoado aqui. É Jesus. Amém, Deus. Nós temos que aproveitar esse ambiente profético. Nós temos que aproveitar esse ambiente de glória, essa unção. Aleluias. Eu te convido em nome de Jesus, feche seus olhos nessa hora. Sinta a presença do Espírito Santo. Xalamanderecas. Sinta a presença do Espírito Santo. Aproveite esse ambiente profético. Comece a falar com Jesus. Comece a pedir: Jesus, eu preciso de um refrigério. Jesus, eu preciso da tua proteção. Comece a falar com Jesus. Comece a falar com Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo. Uou! Nós estamos num ambiente profético. Aleluias. Jesus tem uma palavra específica ao teu coração. Ele não te trouxe aqui por acaso. Aleluias. Meu Deus. Aleluias. Tem muitas pessoas que estão com ansiedade, com depressão. Pessoas que estão vivendo sobre a maldição hereditária. Pessoas que precisam de nós. Pessoas que estão clamando, estão chorando. Pessoas que necessitam de nós. Precisamos sair desse comodismo. Precisamos sair desse sono. Jesus. Desperta, igreja. Desperta. Nós precisamos voltar a essa essência do Evangelho, onde as pessoas elas realmente vêm até nós, porque nós temos algo a oferecer, refúgio, segurança. Nós temos que realmente trazer isso para as pessoas. As pessoas têm que olhar em nós e ver: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu preciso me achegar a ele, eu preciso me achegar a ela. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Meu Deus, aleluia. É Jesus Cristo de Nazaré que fala nessa noite. Meu Deus, exaltado é o Senhor, Pai. O título, o nosso tema diz: desperta tu que dormes. Aleluias. Glória a Deus. Meu Deus. E no versículo de número 10, olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbei, que a sua alma nele está. O interessante aqui é que Paulo, o apóstolo Paulo, ele está pregando, e como eu disse, um jovem que não estava em destaque, muito pelo contrário, ele nem tinha lugar, ele estava na janela.
Paulo poderia continuar sua pregação, pedir para alguns dos seus auxiliares ir até o jovem para ver o que tinha acontecido. Paulo ele poderia ignorar aquela situação, mas o apóstolo Paulo ele nos ensina que nós temos que usar de empatia com o próximo, que é realmente se colocar no lugar da outra pessoa. Ele nos ensina que realmente vai acontecer, Gabriel, de pessoas caírem nesse sono profundo, serem tomadas desse sono profundo, mas ele nos ensina que nós não iremos deixar eles, nós não iremos ignorar a situação, nós não iremos ignorar a situação, nós iremos usar de empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, porque nós não sabemos e nem conhecemos todo mundo, somente o Espírito Santo é quem conhece cada um, no íntimo, no profundo. Quando você vai deitar, é só você e Deus. Deus sabe dos seus pedidos, Deus sabe das suas orações, Deus sabe do seu sentimento, Deus sabe do teu caminhar, Deus sabe do teu amanhã, do teu deitar, Deus sabe de tudo e sobre todos. Semana retrasada, nós perdemos um amigo. Em 2019 eu fiz um seminário, a gente participou durante 6 meses junto ali, e um jovem muito sorridente, conhecedor da palavra, e infelizmente nós perdemos para a depressão. Infelizmente. Então tem muitas pessoas que estão sorrindo para nós, mas no interior só Ele sabe, Ele e Deus. Que nós possamos ter esse discernimento espiritual, de olhar na pessoa e entender o que está se passando. O nosso Deus, Ele sonda, pastora Mides, Ele sabe de tudo. Aleluia. Desperta tu que dormes, desperta a igreja. O Senhor está sacudindo a igreja nessa noite, que nós possamos sair daqui realmente, meu Deus, diferente, uma visão diferente. Aleluia. Paulo está no terceiro andar, terceiro piso, na terceira etagem, terceiro nível, como vocês quiserem. E o importante aqui é que Paulo ele desce de onde ele está e submete aquele jovem que estava caído no chão. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele se inclinou e abraça aquele jovem. Não, a Bíblia vai dizer que ele se inclinou-se e abraça aquele jovem. E vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluias. O jovem que caiu no sono profundo foi taxado como morto, é ressuscitado. Ele teve vida. Ele foi despertado. Aleluia. Para ficar melhor, eu faço uma conjectura nessa hora, onde o apóstolo Paulo, ele está ministrando, o jovem na janela. Acompanha comigo. O apóstolo Paulo está ministrando, o jovem na janela, ele é tomado de um sono profundo, ele cai da janela. O apóstolo Paulo, vendo aquela situação, ele desce do terceiro andar e vai ter com o jovem. E a Bíblia vai dizer que ele se inclina até o jovem. Ele se inclina, ele se põe na mesma posição que o jovem estava, no chão, e o abraça. Empatia.
E eu acho tão interessante a palavra de Deus. E eu vejo entre linhas, todas as vezes que eu estou lendo. Porque a Bíblia não vai dizer que Paulo falou com aquele jovem. Paulo, ele se inclinou-se, abraçou aquele jovem. Eu creio que é para ouvir se o coração dele estava batendo, ou se a respiração tinha alguma coisa ali. E a Bíblia vai dizer, não vai dizer nada, que Paulo falou, levanta em nome de Jesus, não. Ele abraçou, o ato de abraçar, meu Deus, o ato de abraçar traz vida. Eu pesquisei sobre o abraço, e ele traz uma sensação de segurança, ele traz um aconchego, um fortalecimento, ele traz um reconciliamento familiar. O abraço, ele traz muita coisa. E tão interessante aqui, que esse abraço do apóstolo Paulo, ele vai muito além dos estudiosos, ele vai muito além dos filósofos, ele vai muito além de tudo. Ele traz vida àquele jovem, o jovem que foi taxado como morto, através de um abraço, através de uma ação. O Senhor trouxe vida àquele jovem. E tem muitas pessoas que dizem que aquele jovem não morreu, teve apenas um desmaio. Porém, o apóstolo Paulo, ele estava nada mais, nada menos que com o Dr. Lucas. E ele sabia muito bem o que era um desmaio, e sabia muito bem também quando a pessoa tinha chegado a óbito. E a própria Bíblia vai dizer assim, que ele foi levantado morto. E quando Paulo o abraça, ele traz vida àquele jovem. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia afirma que aquele jovem estava morto, foi levantado morto, mas através de uma ação, através de um abraço, e o Senhor usou a vida do apóstolo Paulo ali, e houve uma ressurreição. Houve uma ressurreição. Aleluias. Aleluias. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele teve esse privilégio de ser usado pelo Senhor e trazer vida àquele jovem. E o jovem foi despertado através desse ato, essa ação de abraçar. Ele foi despertado. Aleluia. Acompanhe comigo, para nós finalizarmos, no versículo de número 12. Olha o que diz: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Aleluias. Agora imagina comigo, como foi esse culto após esse jovem subir. Creio que ali tinha uma cadeira de destaque. Creio que ali tinha uns olhares diferentes para aquele jovem, porque ele não se tratava mais de um jovem que estava na janela, mas ele se tratava de o próprio milagre que tinha acabado de acontecer ali através da vida de Paulo. Paulo foi usado por Deus e ali aconteceu o milagre. O próprio milagre estava dentre eles. Eu acredito que a atmosfera daquele culto foi diferente. Eu acredito que as pessoas que estavam ali foram despertadas. Teve algo diferente ali. Assim como aconteceu aqui nessa noite. Eu faço toda essa introdução para nós realmente entendermos o poderio do nosso Mestre, para nós entendermos quem é esse Jesus Cristo de Nazaré. Por diversas vezes nós pregamos, e tem muita gente que ainda não conhece esse Jesus. Aleluia. Eu te convido a você se colocar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. E vemos que Paulo, ele tinha pregado até a meia-noite, que foi o momento que o jovem caiu da janela. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele prolongou o seu sermão até a alvorada. Ele já tinha pregado até meia-noite e ele prolongou até a alvorada. Aleluias. Até o amanhecer do dia. Amanhecer que nós sabemos que é o despertar. Despertar. Nessa noite não tem nada é por acaso. Tudo tem um propósito. O Senhor te trouxe aqui não é por acaso. Isso não é um jargão de pregador. O Senhor Jesus te escolheu nessa noite para te despertar, para nós sairmos daqui realmente diferente. Feche seus olhos em nome de Jesus. Comece a falar com o nosso Deus. Aleluias. 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 Comece a falar com Jesus. Comece a apresentar as tuas causas a Jesus. Comece a falar com Jesus. Senhor, eu preciso ser despertado, Pai, nessa área. Eu preciso, Pai, ser fortalecido nessa área, Jesus. Comece a falar. Comece a apresentar ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos. Comece a falar com Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, eu te peço, Jesus, que nessa noite o Senhor possa, Pai, transformar, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai, direcionar, Jesus, pessoas aqui. Aleluia. Glória a Deus. Comece a louvar Jesus. Comece a falar com Jesus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas quero ouvir a sua voz quando aquela pedra remover. Depois de 4 dias aleluia, Jesus. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, Escuta, eu tenho um convite especial para você nessa noite. Você que sentiu no seu coração que precisa de uma oração específica, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, que nossos obreiros irão orar com você. Aleluia. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Sai do teu lugar, aquele que necessita de oração. Feche seus olhos, comece a orar, Jesus. Pode vir. Espírito Santo. 4 dias ele reviver.
você que um dia aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, e por algum motivo você estava como eu, olhando lá fora e se distraiu. Mas o Senhor Jesus, Ele te chama nessa noite, Ele te chama nessa hora. Saia do teu lugar para você renovar a sua aliança. Ou se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, esse é o momento, essa é a oportunidade. Eu sei que esse momento as pernas elas travam, eu sei que esse momento é difícil, eu sei que vem umas perguntas: Senhor, o que eu vou fazer depois de eu aceitar Jesus? O que eu vou fazer depois de eu renovar a minha aliança com o Senhor? Mas não questione ao Senhor, só venha a Jesus. Saia do teu lugar em nome de Jesus. O louvor vai cantar mais uma vez, e essa é a oportunidade que você tem nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Saia do teu lugar, tenha atitude, venha. Aleluia.